Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em UML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software com a linguagem UML. Na aula de hoje, eu pretendo dar continuidade ao tema sobre o diagrama de sequência, enfocando tópicos avançados. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, como eu falei, essa terceira aula sobre o diagrama de sequência. Na primeira aula, eu introduzi alguns conceitos básicos. Na segunda aula, eu falei sobre fragmentos de interação e fragmentos combinados. Nessa aula, eu vou abordar alguns tópicos mais avançados sobre esse diagrama. Antes de mais nada, eu sempre gosto de fazer uma pequena propaganda. Como eu falei, eu já publiquei 4 livros sobre o assunto. O meu primeiro livro foi o ML, uma abordagem prática, que na época tratava da UML 1.5, mas já abordava o UML2 no final do livro. O meu segundo livro foi o UML2 Guia de Consulta Rápida, que era exclusivo sobre a UML2. Poucos anos depois, eu transformei esse guia no livro UML2 Guia Prática. E, finalmente, eu lancei o meu livro mais completo, que foi o ML2, uma abordagem prática, que se encontra na terceira edição, mas eu já estou trabalhando na quarta edição. Mas vamos ao conteúdo. Então, primeiramente, eu vou falar sobre mensagens assíncronas. Nós já vimos mensagens síncronas nas outras aulas. Uma mensagem síncrona, ela precisa esperar pelo retorno da mensagem. Já as mensagens síncronas não precisam. Aliás, nas mensagens assíncronas, não é necessário. A Lifeline não precisa esperar que a mensagem seja concluída para executar outras ações. Então, além disso, a Lifeline que recebe a mensagem assíncrona, ela não precisa atender essa mensagem, executar essa mensagem imediatamente. Bom, aqui nós temos o exemplo de mensagem assíncrona, que é essa seta com a flecha, com a ponta não preenchida. As mensagens síncronas são representadas por setas com a ponta preenchida. Então, aqui nós temos um processo que enfoca uma venda de produtos, onde eu tenho 4 lifelines. Uma lifeline representando uma instância do ator-cliente, uma lifeline representando uma instância da classe de fronteira visão vendas, uma lifeline representando uma instância da classe de controle controladora vendas, e uma lifeline representando uma instância da classe operadora cartão. Lembrando que lifelines, como já foi visto em vídeos anteriores, representam uma instância que existe durante um processo. Ela pode ser criada ao longo do processo ou pode ser destruída durante esse processo. Bom, mas esse processo se inicia com o cliente confirmando a compra. Esse trecho do processo se inicia com o cliente confirmando a compra, como representado por essa mensagem. Então, essa mensagem recebida pela Lifeline Divisão Vendas, ela repassa esse evento para a controladora, e a controladora, em resposta, solicita que a operadora do cartão execute o método autorizar pagamento. Porém, essa é uma mensagem assíncrona. A controladora pode fazer outras coisas enquanto essa mensagem ela é processada, ela é recebida pela operadora do cartão. Bom, vou falar sobre restrição de duração. Eventualmente, pode ser necessário estabelecer detalhes de tempo para uma determinada mensagem. Esses detalhes podem ser, por exemplo, o tempo máximo de espera até que a mensagem seja disparada. Então, quando nós precisamos fazer esse tipo de coisa, nós utilizamos restrições de duração. Aqui nós temos um exemplo de restrição de duração. Aqui eu estou utilizando uma mensagem que ela é uma mensagem que leva em consideração o tempo, por isso ela não está representada na horizontal e sim na diagonal, e ela tem uma restrição de duração. Se passarem mais de 60 segundos de espera, então ela vai ser disparada, não antes. Quer dizer, o tempo mínimo para que a mensagem seja disparada é que se passe em 60 segundos.
A partir daí vai ser disparado essa mensagem, no caso vai ser disparado um método para cancelar o pedido, porque o tempo para autorização de pagamento se esgotou. Então, isso aqui é um exemplo de restrição de duração e de uma mensagem que leva em consideração o tempo para ser disparado e a forma como ela é representada, diferentemente das mensagens normais. Além disso, pode-se notar que essa é uma mensagem destrutora, uma vez que ela eliminou essa lifeline da classe pedido, como nós podemos perceber por esse X no final da linha de vida dessa lifeline. Bom, nós temos também a observação de duração. A observação de duração ela estabelece o tempo válido para que uma mensagem possa ser executada. Basicamente, ela estabelece uma janela de tempo durante a qual a mensagem pode ser executada. Depois de passado esse tempo, ela não pode mais ser executada. Então, aqui nós continuamos complementando o exemplo de autorização de compra, onde nós temos uma observação de duração sobre o foco de controle da operadora de cartão. Então, foi disparada uma mensagem assíncrona, autorizar pagamento, e essa mensagem assíncrona, ela tem 60 segundos para ser respondida. Ou seja, a operadora do cartão tem 60 segundos para autorizar o pagamento. Então, a observação de duração é representada como uma restrição representada entre colchetes. Aqui eu estou dizendo que o tempo para execução desse método é de menos de 60 segundos e tem uma seta dupla sobre o foco de controle que surge após a solicitação do método de autorizar pagamento. Então, isso aqui representa um tempo que precisa ser observado para que a mensagem possa ser disparada. Se ela for executada, se houver uma resposta em menos de 60 segundos, então o fluxo continua normal, o pagamento autorizado e a controladora pede para avisar ao cliente que a compra foi autorizada. Caso contrário, vai ser disparada uma mensagem para cancelar o pedido, uma vez que se passaram mais de 60 segundos de espera. Bom, existem também mensagens perdidas e mensagens encontradas. Uma mensagem perdida, ela identifica uma mensagem que foi enviada, mas não houve confirmação de recebimento. Então, isso pode significar que a mensagem ela não chegou ao seu destino ou que o destino não está representado no diagrama. E a mensagem encontrada, ela identifica o recebimento de uma mensagem enviada por um elemento que não é conhecido ou que não faz parte do diagrama. Ah, também, eventualmente, ela pode representar o recebimento de uma mensagem que foi dada anteriormente como perdida. Então, aqui nós temos um exemplo de mensagens perdidas e mensagens encontradas. Eu tenho uma lifeline da classe transmissor e uma lifeline da classe receptor. Aqui nós temos um exemplo de mensagem perdida. O transmissor, ele envia uma mensagem e essa mensagem atinge um círculo preto, um círculo preenchido. Não atinge o receptor. Isso significa que a mensagem foi perdida. E aqui nós temos uma mensagem encontrada. Uma mensagem parte de um círculo preto e atinge a linha de vida da lifeline transmissor. Isso significa que essa é uma mensagem encontrada. Então, uma mensagem que foi julgada perdida, que talvez não tivesse sido recebida, talvez tenha sido recebida. Então, apesar de demorar um tempo maior do que esperado, há uma mensagem de resposta. Então, isso aqui são exemplos de mensagens perdidas e mensagens encontradas. Ainda, vou falar sobre corregiões. A corregião é uma alternativa para a representação de paralelismo. Nós apresentamos exemplos de paralelismo no vídeo anterior, no momento em que nós explicamos fragmentos combinados do tipo par. Mas nós também podemos representar paralelismo por meio de corregiões, embora, na minha opinião, seja uma forma mais pobre de representar paralelismo. Basicamente, uma corregião especifica uma situação em que está ocorrendo paralelismo e a ordem de execução das mensagens
não é determinada ou não é importante. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo, ou ainda um exemplo semelhante ao que nós utilizamos no vídeo anterior para representar paralelismo, só que antes nós utilizávamos fragmentos combinados do tipo par. Aqui nós estamos utilizando uma corrigião. Uma corrigião é identificada por esses colchetes horizontais, certo? Então, aqui nós estamos identificando a corrigião que ocorre sobre o controle de, sobre a lifeline controle de pesquisa. Então, aqui eu tenho uma lifeline do ator usuário, uma lifeline de uma classe boundary chamada visão pesquisa, uma lifeline de uma classe de controle chamada controle pesquisa, e duas lifelines de classe de entidade chamadas informação e oferta. Então, isso representa uma situação de pesquisa por meio de um navegador web, onde o usuário solicita uma pesquisa sobre uma informação, e a controladora, em resposta, ela, ao mesmo tempo que pesquisa as informações solicitadas, ela também pesquisa por ofertas associadas ao tema. E ela vai retornar tanto as informações retornadas como as ofertas descobertas. Então, como isso ocorre em paralelo, nós podemos representar isso por meio de uma corrigião. Lembrando, voltando a falar, eu considero o uso de fragmentos combinados do tipo par mais úteis do que utilizar corrigiões, mas a corrigião é uma alternativa. Talvez em situações em que o espaço é importante, o fragmento combinado ocupa mais espaço, talvez em situações mais simples possa utilizar corrigiões ao invés de fragmentos combinados. Existe essa alternativa. E nós temos as iterações. As iterações, elas representam uma situação em que uma mensagem pode ser executada, pode ser enviada muitas vezes. Então, elas são semelhantes a laços. Laços também podem ser representados por meio de fragmentos combinados do tipo loop, como já foi ensinado no vídeo anterior. Mas existe a opção de iterações. As iterações elas são representadas por um asterisco que é colocado na frente da mensagem. E, na maioria das vezes, elas são apoiadas por condições de guarda. Condições de guarda, como também já foi ensinado anteriormente, é um texto entre colchetes que estabelece uma condição. Nessa situação, a condição para que a iteração ocorra. Então, aqui de novo, nós tomamos um exemplo semelhante ao já explicado na aula anterior, para representar laços por meio de fragmentos combinados do tipo loop, dessa vez utilizando iterações. Então, nós temos um processo em que pode ser feita uma atualização de um determinado conjunto de produtos. Então, nós temos uma lifeline do ator funcionário, uma lifeline de uma classe de fronteira chamada visão atualização produtos, que representa essencialmente a interface entre o funcionário e o resto do sistema, uma lifeline de uma classe de controle chamada controle atualização produtos, e uma life de uma classe de entidade chamada produto. Eu sei que os tipos de classe por meio dos estereótipos aplicados a cada lifeline. Este é um estereótipo de fronteira, ou boundary, este é um estereótipo de controle, ou control, e este é um estereótipo de entidade, ou entity. Lembrando que um estereótipo de fronteira representa classes que intermediam as interações dos atores com o resto do sistema. Classes do tipo control são classes que interpretam os eventos que ocorrem sobre a visão e, se achar necessário, solicitam a execução de métodos por classe de entidade, entre outras funções. E classes de entidade são classes que estão ligadas diretamente ao domínio do problema, contêm a lógica do negócio, vão ter muitos objetos e eles provavelmente serão persistentes. Então, nesse processo, o funcionário ele informa o percentual de aumento, esse evento é representado por uma mensagem que é recebida pela lifeline de visão, ela repassa o percentual de aumento para a controladora, então, inicia um laço. Ela vai disparar o método atualizar o valor do produto para cada produto. E aqui nós temos um asterisco. Isso significa, então, que essa situação vai se repetir muitas vezes enquanto houverem produtos a terem seu valor atualizado, como demonstra a condição de guarda, que é esse texto entre colchetes. Nós temos também o conceito de portas, como já foi visto nos vídeos sobre diagramas de classes, uma porta ela é um ponto de comunicação entre os elementos internos de uma classe e o ambiente externo.
Então, aqui nós temos um exemplo de portas utilizando classes, a classe teclado, placa-mãe e monitor. Então, essas portas são esses quadradinhos que representam os pontos de interface entre a placa-mãe e a classe teclado ou a classe monitor. Bom, então eu posso representar portas também por meio de lifelines. Dessa forma, vai existir uma linha de vida para cada porta. Aqui nós temos o exemplo de lifelines para as portas de cada uma daquelas classes, onde eu tenho uma lifeline representando a porta da classe teclado, duas lifelines para representar as portas da placa-mãe e uma lifeline para representar a porta da, da, da classe monitor, além de lifelines para as próprias classes, para as instâncias das próprias classes. Ele dispara uma mensagem contendo o fluxo do teclado em uma porta, a porta passa para a instância da classe placa-mãe, e a placa-mãe em resposta solicita para a sua porta de comunicação com a classe monitor, que dispara uma mensagem solicitando que a placa, que é o monitor, apresente o resultado do processamento feito pela placa-mãe. E nós temos também a invariante de estado, que ela representa uma restrição que é aplicada aos participantes da interação. Ela estabelece uma condição para que o comportamento seja executado. E essa condição ela precisa ser avaliada em tempo de execução. Então, aqui nós temos um exemplo de invariante de estado, onde eu tenho um processo de gerar pedido, onde eu tenho uma lifeline de uma classe controladora e uma lifeline de uma classe entidade chamada produto. Eu tenho um fragmento combinado tipo loop, que estabelece que, de acordo com a condição de guarda, para cada produto deve-se consultar a sua quantidade. Se dispara aqui o método de consultar a quantidade. E aqui eu tenho um fragmento combinado tipo opt, que representa uma opção, né? Onde, através de uma condição de guarda, se estabelece que, se a quantidade estiver abaixo do mínimo, então deve-se gerar um novo pedido. E se a quantidade abaixo do mínimo é representada por uma invariante de estado. Então, se a quantidade de produto for menor que 10, então deve-se gerar um pedido para aquele produto. Aqui eu tenho um fragmento combinado tipo opt, que estabelece que se for o primeiro item do pedido, então vai se gerar um novo pedido, aqui uma mensagem construtora. Caso contrário, vai se adicionar o item ao pedido. Vai se registrar um item novo para aquele pedido. Um pedido pode ter muitos itens. Isso aqui também é uma classe construtora. Então, sempre que um produto estiver abaixo do mínimo, vai se gerar um item pedido. Se for o primeiro item, vai se gerar uma lifeline da classe pedido também. E é isso. Nós terminamos esse tópico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se a aula for útil, eu peço que vocês curtem, compartilhem esse conteúdo, se inscrevam no canal e nós nos vemos na próxima aula. Obrigado pela atenção.